Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa E-Saúde deste sábado. Hoje eu vou conversar com o Dr. Caio. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Oswaldo. E antes de nós iniciarmos o nosso tema de hoje, quero dar os parabéns pela capa da revista, né? Uma matéria Obrigado. muito importante nos dias de hoje. Para você que ainda não teve acesso à nossa revista, ela está sendo distribuída em todos os locais que tem uma sala de espera, seja um consultório médico, um laboratório, enfim, vai estar aí em todos os pontos estratégicos da nossa cidade, consultórios odontológicos, o pessoal já iniciou essa distribuição. E se você quer também ter um exemplar, você pode vir até o nosso escritório, que fica no edifício Infinity, na rua Nestor Guimarães, número 77, sala 801. Você pode dar uma passadinha e retirar o seu exemplar em horário comercial. Doutor, hoje o nosso tema não é a respeito do emagrecimento, mas você consegue falar um pouquinho sobre o que você escreveu nessa revista antes de nós iniciarmos? Com certeza, Oswaldo, né? Interessante, igual você falou, que é um tema que está muito em alta, é um tema que tem tudo a ver com a parte de qualidade de saúde pública. E existem muitos mitos, né, ao redor do que como que acontece o emagrecimento, né? A população, às vezes, a pessoa quer começar algum projeto de emagrecimento, não sabe como começar, né? Lógico que o primeiro passo tem que ser procurar um profissional de saúde que esteja habilitado, que esteja apto a poder lidar com esse tipo de perfil de paciente, emagrecimento, né? Mas na matéria em si, né, aqui eu acabo desmitificando algumas coisas em relação a como que realmente acontece o emagrecimento, né? Eu digo ali, não existe uma fórmula mágica, mas existe um passo a passo. Existe ali uma teoria de como que acontece o emagrecimento, né? Um balanço energético, a pessoa tem que ter uma restrição de energia para que o corpo consiga queimar essa gordura que está acumulada ali no corpo e por aí vai, né? Aqui a gente tem alguns pontos que foram colocados em evidência, né? Mágica não, mas uma fórmula realmente existe e é isso que eu vou lhe mostrar neste texto. Então a gente tem 4 páginas aqui. Uma que chama atenção, né, também, Dr. Pizza engorda? Depende, por que será? Mas isso quem pegar a revista vai poder ler nessa matéria. Nós temos vários profissionais que escreveram a revista mesmo. Eu estou hoje na direção dessa revista, né, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado final dessa edição da nossa revista E-Saúde. Então, quem quiser dar uma passadinha e retirar aqui, ou como eu falei, aí nas salas de espera, em pontos estratégicos da nossa cidade, sempre vai ter uma revista para vocês terem acesso a mais estes conteúdos impressos, né? Doutor, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de hormônio, né? E eu queria de início linkar o que está escrito na revista com a questão hormonal. O hormônio tem a ver com o engordar ou emagrecer ou perder peso, enfim, ou não? Tem a ver, Oswaldo, né? Primeiramente, o que é hormônio? O hormônio nada mais é do que uma substância química que uma glândula do nosso corpo produz e ele vai atuar num receptor específico em algum tecido-alvo dentro do corpo. Vamos pegar não só os hormônios sexuais, a gente tem hormônios sexuais como, por exemplo, a testosterona, muito comum, a maior parte do homem ali, o estradiol, progesterona na mulher, mas a gente tem outros hormônios também, né, alguns que estão extremamente relacionados com a parte do emagrecimento. O hormônio da tireoide, né, T4, T3, são hormônios da tireoide que regulam o nosso metabolismo. Então, se a pessoa tem uma disfunção na regulação do hormônio da tireoide, o hipotireoidismo, né, uma doença em que a pessoa produz pouca quantia de hormônio da tireoide. Então, consequentemente, o metabolismo vai estar reduzido, ela vai ganhar peso mais fácil. Então, aquele pouquinho que ela come ali talvez já seja o suficiente para ela engordar, né? Do ponto de vista de hormônios sexuais, a testosterona, por exemplo, ela é um hormônio que estimula ganho de massa muscular. Mais massa muscular, a pessoa queima mais energia. Se ela perde massa muscular pela falta da testosterona, primeiramente ela vai perder massa muscular e vai ter mais facilidade de ganhar gordura, tanto pela queda de metabolismo quanto pela perda de massa muscular, né? A testosterona é um hormônio que faz a quebra da gordura. O estradiol na mulher, né? Por que é muito mais comum a mulher acabar engordando na menopausa? Porque está faltando estradiol, né? O estradiol também é um hormônio que regula o metabolismo. Então tudo tem a ver, né? Tanto a deficiência hormonal pode levar ao ganho de peso, quanto o ganho de peso pode levar a alguma desregulação hormonal. Então está tudo linkado aí dentro do organismo. E essa deficiência hormonal, enfim, quando não está legal a questão dos hormônios, né? Seja ele qual for, o corpo ele dá algum sinal
né? E quais são esses sinais? Não é só talvez aí o ganho de peso, enfim, como a gente já citou, né? É. Então, os sinais e sintomas, né, a gente tem que dividir ali a princípio qual que é o tipo de hormônio que está em desregulação, né? Aqui a gente vai focar hoje principalmente na parte dos hormônios sexuais, porque a gente vai falar mais em questão da reposição hormonal, né, as indicações, para quem que serve. E quando a gente fala de hormônios sexuais, vamos pegar o exemplo do homem que está ali com uma deficiência de testosterona. O que acontece com o homem na parte da deficiência de testosterona? Então a gente divide ali em sintomas físicos e sintomas cognitivos, emocionais, né? Então o homem com deficiência de testosterona fisicamente tem dificuldade em ganhar massa muscular, tem mais facilidade em ganhar gordura, né? O homem com deficiência de testosterona da parte mental ali, ele fica um pouco mais ansioso, fica com um pouco mais de medo das coisas, um pouco mais irritado. E muito comum que os homens se queixam bastante é a parte da libido, né? Cai libido, disfunção erétil, e aí que o homem geralmente procura uma ajuda, né, um auxílio. E aí no exame físico, no exame clínico, com pedido de exames laboratoriais também, aí a gente vai confirmar essa hipótese diagnóstica. Será que todos aqueles sintomas que o paciente está tendo realmente é causado por uma deficiência hormonal? Então vamos confirmar através de um pedido de exames, vamos ver como que está a parte hormonal laboratorial do paciente. Isso nós falamos desses sinais e sintomas no homem e na mulher. Na mulher também é muito comum, né? Que assim, a disfunção hormonal sexual, uma hora ou outra, vai acabar acontecendo, né? Tanto na mulher quanto no homem. Mulher, quando que vai acontecer que vai ficar mais nítido e mais evidente isso aí? É na menopausa, né? Porque durante a fase reprodutiva, a mulher tem as oscilações ali durante o ciclo, né? Primeira metade do ciclo é um tal hormônio, depois na segunda metade do ciclo flutua ali os níveis hormonais. Mas quando vai chegando perto da menopausa, um período que a gente chama de climatério, aí que começa a ficar mais evidente esses sinais e sintomas. E na mulher, o que acontece? Por exemplo, muitas mulheres se queixam de fogachos, calorão, né? Sente aquele calor em excesso. Muito comum também ansiedade, depressão. Também da parte física, a mulher quando está na menopausa, pela disfunção hormonal, pela queda hormonal que ela tem, acúmulo de gordura na região abdominal, que antes ela não tinha. Né? Durante a fase reprodutiva, a mulher acaba acumulando mais no quadril, né? Que é um lugar que a mulher acumula mais depois da menopausa, pela disfunção hormonal, acaba acumulando na região abdominal. Fica mais indisposta, a parte sexual também acaba reduzindo, libido, lubrificação. Aí coisas que a gente não consegue ver, por exemplo, densidade óssea. Acaba diminuindo a densidade óssea, fica mais predisposta a ter osteoporose, osteopenia. A parte cardiovascular, colesterol acaba alterando, então tem bastante coisa, né, que acaba acontecendo. O doutor comentou que fecha-se esse diagnóstico, né, através do exame clínico, exame físico, exame laboratorial, enfim. Vamos iniciar do ponto de vista que eu me identifiquei com algum sinal e sintoma, procurei o médico, né? E o médico fechou o diagnóstico dele e identificou um problema ali hormonal. Como que se trata? Todos essas questões, eles têm tratamento? Tem alguma que não tem? Como que se trata isso, né? Então, primeiro de tudo, Oswaldo, né, tem tratamento sim, né? Quando se tem uma deficiência hormonal, né, nos leva a pensar que esse hormônio que está em falta a gente deve repor. Só que para repor, primeiro a gente tem que ver se a pessoa não tem contraindicação de fazer a reposição, né, de tal hormônio. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui no homem. Um homem que está com deficiência de testosterona, né? Então, ele vai se beneficiar da reposição de testosterona para aliviar esses sinais e sintomas que ele está tendo, né? Melhorar a qualidade de vida, libido, disposição, ganho de massa muscular. Porém, esse homem, ao mesmo tempo, ele tem uma apneia do sono. Ou ele está ali com uma hiperplasia da próstata causando muitos sintomas. Ele se beneficiaria da reposição hormonal, mas pela apneia do sono, que é uma contraindicação, por um aumento da próstata sintomática, que também é outra contraindicação, ele não vai poder fazer reposição. Né? Então não basta apenas ter a deficiência hormonal. Né? Tem que ter a deficiência hormonal, então tem que ter indicação de fazer reposição e que a pessoa não tenha contraindicação de fazer reposição desse hormônio. E são comprimidos, injeções, como que é feita essa reposição? Então, a reposição hormonal ela é feita, são várias vias de administração.
né, a gente pode pegar, por exemplo, via oral. Né? Via oral na mulher é muito comum. Né? Então a mulher é prescrito lá um medicamento para tomar. Né? No homem, a testosterona já se utilizou muito tempo atrás, a testosterona via oral comprimida, mas hoje em dia não se utiliza mais. Né? Existe injeção. No homem é muito comum, né, fazer injeção de testosterona para fazer reposição e manter em bons níveis. Gel transdérmico, que é o gelzinho que se passa na pele, então a absorção ele é feita através da própria pele, tanto para homem quanto para mulher. Existe também uma nova forma de fazer administração. Nova não, né? Já foi bem estudado antigamente, mas hoje está mais em alta, que são os implantes hormonais. Nos implantes é colocado um pelletzinho ali na pele da pessoa, dentro ali do subcutâneo, e esse pelletzinho vai liberando todo dia uma quantia X de hormônio. Então, também é uma maneira de se fazer a reposição hormonal. Né? Nós vamos então para um rápido intervalo, doutor, e depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas formas de fazer a reposição, quais são os benefícios, né? Enfim. Então, 2 minutinhos, nós estamos de volta com o programa hoje falando sobre reposição hormonal com o Dr. Caio. E Saúde. Oferecimento. Prestecare, gestão em saúde, promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. A Doce Confeitar é referência em qualidade no mercado da confeitaria. Localizada em Ponta Grossa, nós oferecemos tudo o que você precisa para deixar a sua vida mais doce ou auxiliar os seus negócios, desde itens para a produção de doces, ingredientes únicos, utensílios e embalagens. Além de toda a variedade de produtos, a Doce Confeitar promove workshops com grandes nomes da gastronomia, valorizando os profissionais e trazendo novidades. Doce Confeitar, um paraíso dos confeiteiros e entusiastas da confeitaria. Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida. Frutas e verduras sempre fresquinhas é na Banca do Franco. Aqui é dia de feira todo dia. Também temos caldo de cana, água de coco e produtos coloniais. Peça pelo delivery. Voltamos a apresentar E Saúde. Estamos de volta com o programa E-Saúde. No programa de hoje a gente está conversando com o Dr. Caio, a gente está falando sobre hormônios, deficiência hormonal, como é feita essa reposição. No primeiro bloco a gente falou de modo geral sobre hormônios. E agora nós temos até o final do nosso programa mais 2 blocos. Um a gente vai falar sobre a deficiência hormonal em mulheres e no outro sobre homens. Doutor, então vamos iniciar pelas mulheres, né? O que acontece com a mulher quando a gente começa a identificar essas deficiências, né? A gente comentou no primeiro bloco que geralmente é muito evidente na menopausa, mas acontece com a mulher só na menopausa, né? Por que algumas mulheres começam a menopausa antes, outras com mais idade? Enfim, vamos falar agora nesse bloco sobre as mulheres. Então, assim, a vida reprodutiva da mulher, ela é marcada por vários pontos específicos, né? Inicia-se lá na menarca, que é a primeira menstruação. A partir disso, a mulher começa a ter seus ciclos menstruais. Então, o ciclo menstrual ele é marcado ali por hormônios, que a gente chama de estradiol, progesterona. Eles vão oscilando ali durante o ciclo menstrual. Todo mês, cada 28 dias, num ciclo menstrual normal, existe a menstruação e se repete esse ciclo. E isso vai desde a menarca até a menopausa. A menopausa é outro ponto específico ali na fase reprodutiva da mulher. Na verdade, é quando se acaba a fase reprodutiva. A menopausa em si, o que é a menopausa? A menopausa é um evento, né? É a última menstruação da mulher. Então a gente dá o diagnóstico de menopausa retrospectivamente. Da última menstruação, a gente conta 1 ano. Então, se ficar 1 ano sem menstruar, retrospectivamente, aquele ponto foi a menopausa, né? E a menopausa, como várias mulheres sabem, né, é marcada por vários sintomas e sinais, né? Alguns que são bem incomodativos, como, por exemplo, calorão, ansiedade, depressão. E antes da menopausa, a mulher já entra num período chamado climatério.
climatério pode acontecer vários anos antes desse último evento, que é a menopausa, né? E o climatério ele já é marcado ali por uma redução hormonal. Então a mulher, além de ter a redução ali do estradiol, que dá as características sexuais femininas, ela também tem redução de outros hormônios, progesterona, tem redução até de testosterona, né? E quando a gente, frente a uma mulher com menopausa, o que geralmente ela sente, né? Tem mulher que não sente nada, né? Mas tem mulher que é muito sintomática em relação à menopausa pela deficiência hormonal. O que se mais escuta no dia a dia, né? O calorão, a ansiedade, a depressão, a libido fica ruim, ressecamento vaginal, né? Então não consegue mais ter relação. A parte de composição corporal começa a acumular gordura com mais facilidade, né? Então são sintomas e sinais que incomodam bastante, né? E frente a isso também tem coisas que a gente não enxerga ali, mas por exemplo, redução da massa óssea, da densidade óssea, a mulher fica mais predisposta a ter osteoporose, osteopenia, e isso lá na frente pode ocasionar um grande problema. A gente sabe que fraturas, né, a fratura em si ela gera muita morbidade, mortalidade. Também tem uma variação da parte do colesterol. O estradiol, o hormônio feminino, ele é um protetor cardiovascular. Ele protege a parte cardiovascular, protege ali os bons níveis de colesterol. Então a mulher, quando perde essa parte hormonal, algumas não sentem nada, algumas são muito sintomáticas e se beneficiam com o tratamento da reposição hormonal. Doutor, quando a gente fala em relação à menopausa, enfim, né, a gente já linka essa situação com um ali após os 40, 50 anos, enfim. Nós podemos dizer que uma jovem, por exemplo, de 20, 25 anos, pode precisar repor hormônio ou não? Isso não acontece? Tem situações específicas, né? E depende de qual hormônio a gente está falando. Mas existem casos, sim, de que a reposição hormonal feminina numa idade antes ali do climatério e da menopausa, né? É muito comum, por exemplo, mulheres que têm ali, na segunda metade do ciclo, deficiência de progesterona. Progesterona é um hormônio que deixa a mulher mais calma, mais relaxada. Então, na segunda metade, é a progesterona que é o hormônio que está marcado ali no ciclo menstrual da mulher. Em alguns casos, a mulher, por deficiência de ovulação, ela não consegue produzir o que a gente chama de corpo lúteo na segunda fase do ciclo. Às vezes ela precisa repor progesterona ali na segunda metade. Então, através de sinais, sintomas e exames, a gente consegue ver isso. Uma coisa que é muito comum, né, mulheres ali que têm bastante queixa da parte sexual, aí pode se beneficiar da reposição de testosterona, se tiver comprovado ali em exames que ela tem baixos níveis de testosterona associado a uma disfunção sexual, pode ter benefício, né? Então, não só apenas lá na menopausa, mas antes disso também. O doutor comentou agora de testosterona, enfim, né, antes de nós falarmos da reposição em si, das formas, né, que existe de repor, a mulher ela tem hormônio masculino e feminino, e o homem tem hormônio masculino e feminino também? Como que funciona? Isso mesmo, né? Tanto o homem quanto a mulher tem testosterona, estradiol, progesterona. Obviamente que no homem a testosterona vai ser o hormônio prevalente, enquanto na mulher o estradiol vai ser o hormônio prevalente, né? E quando a gente fala se pode ou não repor testosterona na mulher, né, existe então uma síndrome clínica que se chama transtorno sexual hipoativo, que é quando a mulher ali tem disfunção sexual, disfunção de libido, e junto com isso deficiência de testosterona. Aí pode ser feita a reposição de testosterona. Obviamente que a reposição de testosterona em mulheres é diferente da reposição de testosterona em homens, até mesmo porque a mulher, no dia a dia, ela produz de 10 a 20 vezes menos testosterona que o homem, né? Então não vai poder repor na mesma dose que é feita para o homem e vai fazer para a mulher. Então para a mulher, aí a gente acaba alterando a dose, uma dose muito menor, para que ela tenha um benefício sem ocorrer o risco de virilização, né? Se você colocar muito hormônio masculino na mulher, ela pode virilizar, né? O que é virilização? É começar a ter características sexuais masculinas. Engrossamento de voz, aumento de pilificação no corpo, acne, oleosidade de pele, queda de cabelo, alargamento de clitóris. Então, tem que tomar cuidado, né? Não pode sair fazendo sem critério clínico específico, com dose correta, para a pessoa correta. É aquilo que a gente sempre comenta aqui, né, doutor? Tudo que a gente traz aqui no programa, a gente traz o profissional e indica que qualquer tipo
de tratamento, enfim, é o profissional habilitado que vai tá escolhendo o tratamento junto ali com o paciente, né? E é muito importante você estar fazendo um tratamento com segurança, né? E as formas de fazer essa reposição, doutor, quais são? Então, Na mulher. Na parte da mulher, né, a gente pode fazer em comprimidos via oral, em gel transdérmico, gel de absorção pela pele e o implante hormonal, né? O que acontece? Os estudos antigos, eles mostraram que a mulher com a reposição hormonal, dependendo do que é utilizado ali, existe um risco aumentado de desenvolvimento de câncer, né? Câncer de mama, câncer de útero e tal. Por isso que muitas mulheres ainda têm medo, né, de fazer a reposição hormonal. E por isso também que, frente a uma reposição hormonal, a gente precisa estar sempre fazendo os exames de rastreamento, né? Mamografia, preventivo, ultrassom. O que aconteceu nesses estudos antigos? Viu-se que os hormônios que eram utilizados via oral, né, hormônios sintéticos, eles estavam aumentando ali o risco de câncer, né? Frente a isso, ainda é muito controverso na literatura, não tem estudos que comprovem isso aí, mas, por exemplo, o gel transdérmico e implante hormonal, eles são feitos com hormônios bioidênticos, eles não são hormônios sintéticos, né? Então, diferente do hormônio que é utilizado pela pílula que a mulher toma, o hormônio que é utilizado no gel e o hormônio que é utilizado no implante, ele é um hormônio bioidêntico. O que significa isso? Que é idêntico àquele que está presente no corpo da mulher, né? E também a gente vai sempre controlando a dose. Nunca é feito dose excessiva para que não possa trazer malefício ao invés de benefício. Então, por exemplo, é o estradiol bioidêntico, é a progesterona bioidêntica, é a testosterona bioidêntica. E isso vai dar conversa com o paciente, né? Qual que é a preferência dela, né? No caso da mulher, qual que é a preferência da via de administração, quais são os benefícios de cada via de administração, quais são os riscos, os malefícios de cada via. Muito bem. Doutor, e a gente consegue listar alguns riscos ou benefícios aqui agora? Então a gente pega, por exemplo, o gel, né? O gel, ele é bom porque ele tem um bom custo, né? O custo dele é um custo baixo. O problema do gel é a aplicação diária, né? Então todo dia tem que se aplicar o gel. E o gel você tem que deixar ele secando na pele de uns 20, 30 minutos. Pode existir risco, principalmente de fazer contaminação com outra pessoa, se a pessoa não lava a mão, ou digamos que a mulher passa o gel ali no braço, chega outra pessoa e pega nela ali, pode contaminar outra pessoa e passar o hormônio para outra pessoa, né? Então esse é um dos riscos, né, de se fazer a reposição através do gel. Tem o implante hormonal, né? O ruim do implante hormonal é o custo, né? Um custo elevado. Porém, o benefício dele é que a partir do momento que ele é colocado ali no corpo da pessoa, ela não precisa se preocupar, né? Então, ali por 6 meses, aquele implantezinho vai estar liberando todo dia uma quantia X de hormônio. Muito bem, doutor, nós vamos para mais um intervalo e a gente vai voltar falando daí agora dos homens. 2 minutinhos, nós voltamos com o programa E-Saúde aqui pela Rede Massa. E-Saúde, oferecimento. Prestecare, gestão em saúde, promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. Voltamos a apresentar E-Saúde. Estamos de volta com o programa E-Saúde aqui pela Rede Massa. Hoje estou conversando desde o início do programa com o Dr. Caio e a gente está falando sobre deficiência hormonal e reposição hormonal. Nós falamos no primeiro bloco um pouquinho, né, doutor, sobre os hormônios, enfim. No segundo bloco a gente falou da deficiência hormonal na mulher e agora a gente vai falar no homem. Então, queria saber como que funciona essa parte dos hormônios no corpo masculino. Então, assim como a mulher, né, tem a menopausa, o homem, com o passar da idade, também vai havendo uma redução aí da produção hormonal da testosterona, né? Estima-se ali que a partir dos 30, 35 anos acaba reduzindo 1% de testosterona ao ano, né? E essa redução de testosterona pode ser sintomática, né? Então o homem pode apresentar sintomas, e são sintomas ali, por exemplo, aumentar a ansiedade, aumentar a depressão. Mas o que realmente acaba pegando bastante na questão masculina, que é geralmente quando vai procurar o profissional de saúde para fazer, para ajudar na questão de saúde, é a parte de libido. Então a redução do hormônio masculino da testosterona acaba afetando a parte sexual masculina. Então é libido, né, a diminuição do desejo e disfunção erétil, né? Então quando acontece isso, o homem vai procurar ali o profissional de saúde para entender o que está acontecendo, né? E isso da deficiência hormonal masculina que vai acontecendo aí com o envelhecimento, né? Existe até uma
até uma entidade clínica que chama DAEM, né, Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino. Isso aí a gente vê através de sinais, sintomas e a dosagem dos níveis de testosterona no sangue. Doutor, eu comentei a respeito quando a gente estava falando em relação às mulheres, é a mesma pergunta que eu faço em relação aos homens. Essa deficiência, ela é mais comum ou ela é restrita só para homens com mais idade ou pode acontecer em jovens também? Então, geralmente, o DAEM, que é a Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino, ela vai acontecer mais em indivíduos mais velhos, né? A partir dos seus 45, 50 anos. Mas também existem algumas outras entidades clínicas que acabam levando ao hipogonadismo no homem jovem, né? Pega, por exemplo, ali um homem que teve cachumba, né, uma orquite, um homem que teve trauma testicular. Às vezes aconteceu ali de ter um trauma testicular e perder ali a produção testicular ali do hormônio testosterona. Então, frente a um quadro de hipogonadismo, frente a um quadro de uma deficiência hormonal, primeiro a gente investiga, né, por que está acontecendo essa deficiência hormonal, e depois, feito o diagnóstico do porquê, né, não tendo outras opções de tratamento, como existem algumas outras opções de tratamento para algumas outras entidades clínicas, a gente faz a reposição. Muito comum, por exemplo, né, até existe uma síndrome clínica que chama MOSH, que é relacionada à obesidade. Então, até mesmo a obesidade leva à redução dos níveis de testosterona no homem, né? Dar testosterona para o homem obeso para tratar essa deficiência vai ajudar? Até pode ajudar, mas o ideal seria emagrecer primeiro, né, para depois ver se precisa realmente ter uma reposição de testosterona. Mas o mais comum são homens aí a partir dos 45, 50 anos, que aí é relacionado ao envelhecimento mesmo. Muito bem. E essa reposição, ela acontece como? Então, como na mulher, né, a diferença é que no homem, né, não existe a via oral. Então, antigamente fazia, né, então a reposição via oral, hoje em dia já não se faz mais. No homem pode ser feito, então, a principal escolha ali é a injeção. E a injeção a gente pode escolher se é injeção a cada 3 meses, se é injeção a cada 15 dias, né, dependendo de qual testosterona a gente vai usar na reposição hormonal do homem. Também pode ser feita o gel e também pode ser feito o implante hormonal. Né, quais são os benefícios e prejuízos de cada um? Injeção, né, tem que aplicar a injeção, tem gente que não gosta, né? E a injeção, ela pode às vezes ocasionar níveis instáveis de hormônio no sangue. Por exemplo, na injeção, a hora que ele dá o pico de absorção ali da injeção, a testosterona fica muito alta. Aí ela começa a baixar, 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 até que vem a próxima injeção. Então pode ser que no começo o homem se sinta bem, quando estiver chegando lá perto da próxima injeção, ele já tenha sintomas de hipogonadismo de novo. O gel também, né, mesma coisa, então tem que passar todo dia. Tem gente que não tem a questão de disciplina, de ficar passando todo dia, pode contaminar outras pessoas também, né? E o implante hormonal, também o custo é mais elevado, mas a partir do momento que o implantezinho está colocado ali dentro da gordura subcutânea do homem, ele todo dia vai liberar uma quantia X de hormônio. Então ali por 6 meses também o homem não precisa ficar se preocupando em passar gel, não precisa ficar se preocupando em aplicar injeção. Muito bem, doutor, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Agradeço. Obrigado a todos que nos acompanharam. Como eu comentei, quem quiser a nossa nova edição da revista pode estar retirando aqui no nosso escritório, senão vai ter acesso aí nos consultórios médicos, odontológicos, salas de espera, enfim. Nesse mês a gente está com o programa recheado de informações. Hoje a gente teve a conversa com o Dr. Caio a respeito de reposição hormonal. Semana que vem vai ter o Dr. Rafael Pires, que é um cirurgião plástico, junto com o Marcelo aqui no programa de saúde. Nós vamos ter também o Dr. Diego, que é oftalmo, que vai falar um pouquinho aí sobre como que a diabetes ela prejudica a nossa visão. E no último sábado desse mês tem a Maria Clara com a doutora Lissete, que vão estar falando um pouco do crescimento das crianças. Então o programa de saúde recheado de informação nesse mês de julho. Também temos as nossas lives todas as terças-feiras. Para vocês ficarem por dentro, entrem no nosso site www.esaudetv.com.br ou também nas nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram do E-Saúde, vocês ficam por dentro de todas as nossas novidades. Aguardo vocês na terça-feira com a nossa live e no próximo sábado com o nosso programa aqui pela Rede Massa.